Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim trazer um tema que ele tem sido muito discutido atualmente, que é sobre relacionamento abusivo. Então, primeiramente, eu vou falar do conceito. O que seria um relacionamento abusivo? O conceito mais aceito para defini-lo é onde há um relacionamento entre duas pessoas e uma exerce um poder. Então, compreende-se um excesso de controle de um sobre o outro, com vigilâncias exacerbadas, justificado pelo discurso, muitas vezes muito sutil dentro da relação, que é o discurso do cuidado, né? Não é ciúme, né? É um cuidado que eu tenho contigo. E aí isso fica numa sutileza que confunde um pouco a vítima. E nisso, o agressor, né, que a gente fala, ele vai minando as escolhas, os interesses da vítima. Então compreende-se, né, uma dinâmica de um excesso de controle sobre o outro, bem em dois polos, né, o controlador e o refém. É um ciclo que se repete dentro desse tipo de relacionamento e a vítima ela fica sempre com a esperança de um dia conseguir, né, fazer com que aquilo mude, né, se renove aquela relação de alguma forma, de recuperar aquela pessoa, aquela relação novamente, como lá no início da conquista. Então ela fica meio que fazendo de tudo para que recomece aquela relação lá do início. Apesar da violência doméstica ter várias faces, identifica-se um ciclo dentro dessas faces. Então a primeira fase é a fase da tensão, do aumento da tensão, onde primeiramente se mostra de forma, né, bem sutil, onde o agressor ele começa a minar as escolhas, proibindo, entre aspas, né, a vítima de ir até eventos familiares, sair com os amigos, né, começa a questionar a conduta do amigo, do familiar, então usando de uma forma bem sutil uma manipulação. E aí, às vezes, quando a vítima ela quer ir em algum lugar, né, fala que vai, aí usa de chantagem. Ah, se você for, então também vou fazer tal coisa. Existe uma sutileza que isso, né, confunde muito a vítima. Às vezes, para evitar conflitos, o que ela vai fazendo? Ela vai evitando realmente os lugares, vai evitando os amigos, até, né, que fique sozinha ali. E é tudo que o agressor quer, dominá-la, né? Então ela perde, né, os seus valores, a sua identidade, né? Começa a não se ver mais capaz de sair daquela situação, né, com aquela sensação de vulnerabilidade, de não acreditar em si e achar que, né, depende daquele outro ali para poder gerir a própria vida. A sensação da vítima é de pisar em ovos, então ela fica o tempo todo tentando ali remanejar a situação. Com o passar do tempo, isso vai tomando uma proporção maior e aí o agressor ele fica irritadiço, tem excessos de raiva e a vítima ela acaba muitas vezes se calando e com aquela sensação de pisar em ovos para tentar reconquistar, né, e não estressar o agressor. E aí isso ela vai se minando emocionalmente e vai adoecendo. Então a segunda fase, que é o ato de violência, primeiro, né, começa com algumas agressões mais verbais, que pode também evoluir para atirar objetos contra a vítima ou quebrar algo, né, para não poder ir para cima da vítima. Algumas vezes há discussão, onde a vítima ela coloca para fora também, né? Então há um alívio da primeira fase, o alívio da tensão, então assim, conseguir botar para fora também. Mas aí há aquela questão, né, que o agressor começa a manipulação novamente e a culpá-la. Ah, eu tô fazendo isso porque você, né, fez isso. Então joga a culpa para a vítima. Até o comportamento dele inadequado é culpa da vítima. E aí, logo depois, né, dessa fase do ato violento, tem aquele período de calmaria, ele percebe, entre aspas, né, que ele teve alguns excessos, ele pede desculpa, aí vem a terceira fase, que é a fase da lua de mel,
onde o agressor ele tem uma mudança temporária do comportamento, que é onde gera um arrependimento daquilo tudo que foi gerado lá na segunda fase. E aí é onde entra aquela esperança novamente da vítima, né? Nossa, olha só, consegui manejar a situação e agora a gente está bem de novo. Logo depois, volta-se à primeira fase novamente. Existe uma questão do escalonamento, né? Então vão aumentando as fases das agressões. E agressão, quando a gente fala, não é só física, né? Emocional, sexual. Até mulheres que dependem, né, financeiramente também vão sendo subjugadas ali naquela relação, né, sem conseguir ver saídas. E às vezes tem filhos também, não conseguem sair dessa relação abusiva, né? desse controle. Então, com o tempo, os intervalos das fases ficam menores, sem obedecer à ordem do ciclo. E onde pode ocorrer até o assassinato da vítima. E muitas vezes a vítima ela não se dá conta que ela está num relacionamento abusivo. Ela não consegue identificar por conta desse envolvimento, dessa dependência emocional. Se você identificou, né, que no seu relacionamento tem existido algum ciclo, né, e essa sensação de pisar em ovos o tempo todo, procure a ajuda de um profissional, né, para descobrir, redescobrir as suas potencialidades que foram minadas e sair um pouco dessa sensação de vulnerabilidade, que é pensar que não consegue gerir a própria vida. E outra dica, que eu sei que muitas vezes gera um sentimento de vergonha, até de compartilhar isso com alguém, mas procure pessoas de sua confiança para que você possa abrir, crie uma rede de apoio para você poder conversar e falar sobre. E tem também, né, o atendimento à mulher vítimas de violência, que é o 180. E para fechar com uma frase que você pode refletir em cima dela, pense no sentido de que o maior erro que você pode cometer é ficar o tempo todo com medo de cometer algum. E se você gostou desse vídeo ou identificou alguém que esteja passando por essa situação, compartilhe esse vídeo. E fique ligado que temos vídeo todas as quintas-feiras.